Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Se você estiver careca de paraquedas, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha com os amigos que ajuda demais no nosso crescimento. Galera, vou tentar ser rápido aqui, tá? Vou passar para vocês a minha análise do que foi Flamengo 1, Olímpia 0, tá? No Maracanã, batendo recorde de público aí, passando de mais de 67 mil torcedores ontem. Opinião minha, tá? Opinião minha, 1 a 0 amargo, 1 a 0 magro. E o jogo está aberto. O jogo está aberto, a decisão está aberta, porque a gente ontem tomou duas bolas na trave, tá? Não sei se vocês lembram, mas tomamos 2 bolas na trave. O Flamengo poderia muito bem ter saído com a derrota do Maracanã ontem ou com um empate. Coincidência ou não, o Flamengo ficou 5 jogos treinando, 5 dias treinando, tá? Sendo um de folga. Porque o Flamengo jogou sábado, aí folgou domingo, treinou segunda, terça, quarta, aí quinta, posso estar falando besteira, mas quinta, normalmente o Sampaoli faz aquele treino ali, né, para poder decidir quem vai estar relacionado pro jogo ou não. Vamos botar aqui que o Flamengo ficou 5 dias, né, sendo um de folga, treinando para este confronto. Coincidência ou não, o Flamengo fez uma partida pífia também contra o América Mineiro. Mas o América Mineiro foi um time que saiu para jogo e levou muito perigo para o Flamengo, que a gente poderia muito bem ter saído com a derrota do Maracanã, tá? Então eu vejo esse jogo muito parecido contra o América Mineiro. O Flamengo, quando fica muito tempo sem jogar, acaba não conseguindo demonstrar o seu futebol, né? A gente já não tinha feito uma boa partida contra o Atlético Mineiro, tá? A gente precisa frisar isso aqui. Se a gente não tem um Arrascaeta saindo do banco para decidir o jogo, possivelmente a gente poderia ter perdido aquele jogo ou no máximo ter empatado, tá? Mas a gente não jogou bem contra o Atlético Mineiro, aí veio aquela turbulência toda em relação ao Pedro, aí a diretoria teve que contornar tudo, né? Enfim, mas o time ontem não jogou bem, tá? Teve 90% de acerto nos passes. O Flamengo teve a posse de bola. O time do Olímpia ficou todo recuado. Mas o time do Olímpia ficou todo recuado, por isso que o Flamengo não conseguiu. Jogamos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil aqui, todo recuado. Os caras saíram no contra-ataque. O Flamengo conseguiu fazer 2 gols. Por que ontem fez um gol só? Achei um time muito pobre, tá? Muito pobre na criação. Ontem a gente fez um gol de chuveirinho, tá? Foi um passe do Gabi. Cruzado para dentro da área, foi um chuveiro. E o Flamengo, depois que se viu precisando ampliar mais o placar, continuou, né, com alguns chuveirinhos para dentro da área. E uma coisa que eu fico, assim, abismado é que o time finaliza muito pouco. Ontem o time finalizou 16 vezes. 5 bolas só foram no gol. 5. Muito pouco pro elenco que o Flamengo tem. Principalmente o jogo pedia finalização. Se você não consegue chegar no gol do adversário tocando a bola, enfim, chuta pro gol. Detalhe, quando o Flamengo chutou pro gol, levou perigo. Eu achei que faltou mais disso do Flamengo, finalização, tá? A gente tá falando, cara, de um adversário que não vence desde junho. Nós estamos em agosto. Os caras recentemente contrataram esse técnico aí, técnico deles de ontem. O cara, ele é recente no cargo. Pra vocês terem uma ideia, com o jogo de ontem, ele tem 6 partidas no comando. São 3 empates com o de ontem e 3 derrotas. Muito pouco. Os caras são vice-lanternas do Campeonato Paraguaio. Recentemente, eles foram eliminados, não com esse técnico, mas com o técnico anterior, que era o Aguirre. Eles foram eliminados da Copa do Paraguai para um time da 2ª divisão. Então, assim, galera, você tem que comemorar 1 a 0. É vantagem. Galera, eu comemoro 1 a 0 quando é jogo de 3 pontos. Quando é jogo de 3 pontos. Eu comemoro 1 a 0. Tá? Agora, se é jogo de mata-mata, os caras saíram daqui felizes. Porque era o que eles queriam. Sair daqui com uma derrotazinha de 1 a 0 ou um empate de 1 a 1. Era isso que eles queriam. E eles conseguiram. Porque eles vão chegar lá vivos. É jogo de mata-mata. Isso não é jogo de 3 pontos, não. Não é campeonato de pontos corridos, não. Jogo de mata-mata. Do mesmo jeito que o Flamengo não jogou bem aqui, pode não jogar bem lá.
e os caras na retranca conseguiram meter 2 bolas na trave aqui, entendeu? Então assim, o jogo da volta é um jogo muito perigoso, tá? Pra mim é um jogo muito perigoso, não é pouco, muito perigoso. O Flamengo precisa acordar, cara, precisa acordar. O Pedro, pra mim, fez muita falta hoje, tá? Ah, se a punição foi correta ou não, enfim, não cabe a mim, eu já dei minha opinião, tá, sobre isso, já dei minha opinião. É um jogo importantíssimo, todo mundo achou, até quem é anti achou que o Flamengo hoje fosse pegar o Olímpia e amassar no Maracanã, não foi isso que a gente viu. E eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo viu, pensou também a mesma coisa quando deu a punição pro Pedro. Ah, mas o Gabigol também já ficou fora de um jogo, que não sei o quê. Irmão, uma coisa é você ficar fora de um jogo contra um Curitiba, contra um Avaí, contra não sei quem. Outra coisa é você ficar de fora de um jogo de Libertadores, contra o Olímpia, dentro do Maracanã, precisando fazer o resultado, precisando fazer gols, porque sabe que o segundo jogo vai jogar na casa do adversário. Enfim, não cabe a mim a decidir, até porque eu sou um mero torcedor. O Flamengo ontem, na minha opinião, faltou. E o Sampaoli, tá? Você tendo 5 substituições para fazer, você faz 3 só. Poderia ter entrado um Luiz Araújo, Cebolinha poderia ter entrado um pouco antes, entrar com 70 e poucos minutos, ou 80, não lembro agora. Então assim, eu achei que faltou muito, tá? Faltou muito do Flamengo ontem, muito, não foi pouco não. Uma atuação muito abaixo, todo mundo esperava muito mais. Acredito que a torcida tenha saído eufórica do Maracanã, porque o time venceu, né? Mas primeiro tempo o time saiu vaiado, e você concorda ou não, aí são outros 500. O torcedor tá lá, pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser, né? Portanto que não agrida o jogador, mas ele tá lá, pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser. Eu particularmente não apoio, né? Apoio sim, acabou o jogo, vai lá e vai. Agora você tendo todo um segundo tempo pela frente, mas enfim, o torcedor vaiou, tá? Porque viu que o time não tava bem, saiu do primeiro tempo com 0-0, só trocando passe, arame liso, tocando pra lá e pra cá. Outra coisa que eu reparei, time do Flamengo, não faz gol de falta, só faz gol de falta de ano em ano. Irmão, o time do Flamengo tem que começar a ser malandro também. Aquela galera ali que joga ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, os que se aproximam mais, Gerson, tem que começar a cavar umas faltinhas ali na entrada da área, cara. Num jogo assim, então, é muito importante. Porque uma bola parada decide jogo. Bola parada decide jogo. Começa a botar os laterais para irem mais a fundo, para, enfim, arrumar escanteio, porque bola parada decide jogo. E aí, voltando ao assunto da falta, irmão, você tendo bons batedores de falta como o Flamengo tem, é porque não surge oportunidade. Quantas oportunidades nos jogos aí que a gente assiste, o Flamengo tem de bater uma falta, uma boa falta, aquela falta que a gente fala assim, pô, essa falta vai levar a perigo. A gente não tem. É raro. Por quê? Porque não tem ninguém que cave ali uma faltinha. Tô dizendo que o Flamengo, quando estiver na entrada da área, não dá continuidade à jogada. Não tô dizendo isso. Mas às vezes, dependendo da circunstância do jogo, dá pra você cavar uma faltinha, cara. E no jogo de ontem, bola parada decide jogo. Assim, faltou ontem muita coisa no Flamengo, tá? Faltou muita coisa, muita coisa. O time ontem, pra mim, tava muito mal. Muito mal. E muita gente tá se baseando no resultado que foi o jogo, tá? Esse 1-0 maquiou demais. Mas o jogo é uma classificação que, teoricamente, deveria ter sido fácil pro Flamengo, tá? Porque era para ter feito o resultado ontem no Maracanã. Vai jogar no Paraguai agora com o resultado, né, debaixo do braço. E isso é muito perigoso, porque o time dos caras vão chegar vivos. E aí vi muita gente também falando, mas aqueles ficaram retrancados, o Flamengo tá ganhando de 1-0 lá, eles vão ter que se abrir e o Flamengo vai ganhar. Eu particularmente não garanto isso não, tá? O time é melhor, o elenco é melhor, no papel é melhor, sim. Mas o Flamengo também não vem jogando um futebol que vem falando, nossa, é o melhor futebol da América Latina. Não, o Flamengo tem o melhor elenco, tem a folha salarial mais cara, né? Mas o melhor futebol da América Latina o Flamengo não vem jogando não, tá? Eu vejo o Flamengo jogando um futebol mediano, tá melhor sim do que o São Paulo pegou, né? Porque o Vitor Pereira deixou a terra arrasada, né? Tá melhor sim do que quando estava com o Vitor Pereira, mas não vem jogando esse futebol brilhante que todo mundo acha que tá jogando não, tá? Todo mundo, que eu digo, torcedor que tá iludido. Então, assim,
Não vai ser um jogo, na minha opinião, não vai ser um jogo fácil. Não vai ser surpresa nenhuma se o Flamengo chegar lá e conseguir apresentar um bom futebol, pelo que eu já falei aqui. O Flamengo tem um bom elenco e o adversário é fraco, tá? Outra coisa, vi muita gente também falando, isso eu tô falando, gente, muita gente falando, é porque eu, sempre que acabo os jogos, eu posto uma análise, né, do primeiro tempo, do que foi o jogo lá no meu Instagram. Então, se tu ainda não me segue, no meu Instagram e no TikTok, tá? Então, se tu ainda não me segue, vou deixar o link das duas redes sociais, tá? Aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? Então, não deixe de me seguir lá não, que eu tô sempre postando notícias, né, sobre o Flamengo, chegada de jogadores, enfim, análise de jogos, do que eu tô pensando, né? Então, assim, se você gosta das minhas análises, se você gosta dos meus vídeos, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais não, tá? Então, assim, vi muita gente falando de que o Olímpia ele é tricampeão da Libertadores, a gente não tá falando de um time qualquer. Gente, a última Libertadores que o time do Olímpia venceu foi em 2002. 2002. O time do Olímpia é fraquíssimo. O time do Olímpia é fraquíssimo. É um time muito fraco. A última vez que o time do Olímpia fez uma graça foi em 2013, que disputou, não sei se foi a final ou foi semifinal, contra o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro foi campeão, consagrou-se campeão. Mas lá era um time bem mais encorpado, era um time que estava confiante, era um time que estava bem, né? Tava uma pegada muito boa. Diferente de anos e do atual momento. O time do Olímpia está muito mal no seu campeonato nacional e não é um bom time. Por isso que me surpreendeu muito. E eu fiquei decepcionado com essa vitória de 1-0 do Flamengo ontem. Porque o Flamengo tinha tudo a seu favor, torcida, futebol, jogadores bons. O Flamengo tinha tudo para poder vencer de no mínimo 2-0 esse time do Olímpia e não conseguiu. Conseguiu 1-0 com o chuveirinho, tá? Então, era esse o meu desabafo que eu tinha para fazer, tá? Não tem nada perdido. Óbvio, o Flamengo vai com uma boa vantagem, tá? Uma boa vantagem, né? Vai com uma vantagem, na verdade. Vai com uma vantagem para jogar contra o Olímpia, tá? Mas assim, é uma vantagem magra, tá? Uma vantagem magra. Os caras aqui, a gente tem que lembrar que eles meteram 2 bolas na trave aqui. Então, lá, tenho certeza que eles não tem nada a perder. Já estão perdendo já de 1-0, então eles precisam sair pro jogo. Eles vão dar a vida deles, vocês podem ter certeza. Eles vão dar a vida deles. Porque eles praticamente já entram eliminados. Então eles precisam do resultado. Então, é isso. Fim do vídeo. Fui.